Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Contabilidade Pública 2, hoje começando a nossa segunda unidade. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o plano de contas, nesse módulo de escrituração contábil, para a gente entender melhor como funciona este processo. Deixei aqui resumido, para relembrar vocês, teremos mais uma avaliação no dia 26 de junho, antes de iniciarmos então a terceira unidade, falando mais sobre as demonstrações contábeis. O que a gente vai ver nessa unidade 2 sobre a escrituração? A gente vai ver o plano de contas hoje, na próxima aula vamos falar um pouquinho mais sobre o sistema de contas da administração pública, o processo de escrituração, onde a gente vai ver detalhadamente algumas operações, elaboração do balanço financeiro, aliás, do balanço orçamentário, financeiro e depois patrimonial, além de uma rápida revisão e uma contextualização geral. Então, ao final dessa unidade, a gente tem que ser capaz de elaborar pelo menos essas 3 demonstrações e, se houver um tempo hábil aí, também as outras, conforme a gente vai demonstrando nas aulas futuras. Aqui eu trouxe já de cara para relembrar a imagem que a gente tem visto praticamente desde a primeira aula, onde nós temos a natureza da informação e as classes do plano de contas aplicado ao setor público, que é o tema da aula de hoje. Lembrando sempre que o primeiro lançamento ele vai ser horizontal e o segundo lançamento usualmente vai ser vertical. Horizontal significa o quê? Dentro da própria natureza da informação. Então eu vou ter classe 1 com a classe 4, classe 2 com a classe 3. Ou ainda, numa outra situação, se tiver informação de natureza orçamentária, eu vou ter classe 5 e classe 6. Depois, classe 6 junto com a própria classe 6, fazendo aquele lançamento vertical sucessivamente. Então, para a gente entender o plano de contas, tem uma seção dedicada, que é a chamada parte 4 do MCASP, na sua 8ª edição, que vai detalhar um pouquinho melhor como foi essa construção, qual é a estrutura, e é isso que a gente vai ver hoje, tá? Então, basicamente, a contabilidade aplicada ao setor público, como nós vimos, ela está estruturada no Brasil com foco no registro dos atos e fatos em relação ao controle da execução orçamentária e financeira. Só que aí, conforme foi trazendo as normas internacionais de contabilidade, as chamadas IPSAS, ou ainda as IPSAS-B, elas adotando-se ali uma nova nomenclatura por meio da NBC-TSP, o Conselho Federal impulsionou algumas mudanças. Neste processo, uma das situações que se identificou foi justamente a necessidade de um novo modelo de gestão pública, para ir além um pouquinho dessa execução orçamentária e financeira. E aí adotou-se alguns conceitos e procedimentos que são reconhecidos internacionalmente, com uma ênfase maior no que nós conhecemos na contabilidade societária como a própria contabilidade patrimonial, o controle do patrimônio por si só. Então aí, resumindo, o outro fator que impactou a CASP foi a exigência da consolidação das contas públicas, apresentada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no ano 2000, uma competência que é exercida pela Secretaria do Tesouro Nacional. Ela costuma ser materializada justamente pela publicação do balanço do setor público nacional. Dessa forma, então, a necessidade de evidenciar com qualidade esses fenômenos patrimoniais e essa busca constante por melhorar a informação contábil resulta, em resumo, numa metodologia, numa estrutura, num conjunto de regras, conceitos, funcionalidades que permitem, nos dias de hoje, a obtenção dessas informações, que é desses dados que vão atender aos diversos usuários da informação contábil. Então, para atender essas necessidades, a Secretaria do Tesouro Nacional editou o plano de contas aplicado ao setor público. Nesta parte, então, a gente vê pelo manual a estrutura do PCASP, que ele é basicamente como nós já vimos, de acordo com a natureza da informação contábil. Ele também propicia o mecanismo de consolidação das contas nacionais em cada ente da federação, o uso de atributos da própria conta contábil, que vão permitir ali o cumprimento de algumas determinações legais. A gente vai ver mais para frente o aspecto do financeiro e permanente, as principais regras de integridade e outras informações. Então, numa visão geral, o conceito de plano de contas é a estrutura básica da escrituração. Assim como uma empresa usa um plano de contas, o poder público também. Ela é formada por uma relação padronizada de contas contábeis que vai permitir esse registro de uma maneira sistematizada, para a elaboração de relatórios gerenciais, de demonstrações contábeis, de acordo com aquilo que for necessário, daquilo que for solicitado pela legislação, pelo gestor, enfim. E o objetivo maior é justamente padronizar esse registro contábil para ser possível extrair informações para esses usuários.
Então a gente padroniza os registros contábeis das entidades do setor público, distingue daí os registros da natureza de acordo com a sua natureza, né, patrimonial, orçamental e de controle, atende também à administração direta e indireta nas esferas diversas do governo, aí, inclusive também em relação às particularidades das empresas estatais dependentes ou até mesmo do regime próprio de previdência social. Eu já relembrei vocês algumas vezes, né, o setor público ele possui esse regime próprio de previdência social, não é o nosso INSS comum da iniciativa privada, e por isso ali existem algumas regrinhas, algumas particularidades que precisam ser bem observadas. Então, continuando ainda nesses objetivos, a gente pode destacar o detalhamento das contas contábeis a partir de um nível mínimo que é obrigatório, né, para que todo mundo possa se adequar, e aí cada um com a sua particularidade vai, se necessário, avançar além desse mínimo. Permitir a própria consolidação das contas públicas, a elaboração das demonstrações contábeis, os próprios demonstrativos, né, são os relatórios contábeis de propósito geral, como a gente viu, englobando aí tudo, né, a parte fiscal e também a parte contábil de modo geral. Permitir a adequação da prestação de contas, contribuir para a adequada tomada de decisão e para o processo de racionalização de custos, que a gente sabe que é uma discussão muito ampla no setor público, e ainda a transparência dessa gestão, o controle social, né, o que eles estão fazendo com o nosso dinheiro. É a partir do plano de contas que a gente padroniza, e pela padronização fica possível que qualquer um faça uma análise, faça uma avaliação, porque daí esses dados podem inclusive ser comparados com outros municípios, outros estados, outros entes da federação. A conta contábil, ainda nos aspectos gerais, é nada mais nada menos do que a expressão qualitativa e também quantitativa dos fatos de mesma natureza, evidenciando ali a sua composição, variação e o próprio estado do patrimônio, né, os bens, direitos e obrigações que são compreendidas ou que não são compreendidas, mas que direto ou indiretamente vão afetá-lo, que são aquelas contas de controle que a gente também já comentou anteriormente. Identificar, né, as contas elas são agrupadas conforme as funções para possibilitar aí uma identificação, uma classificação e a própria escrituração contábil pelas partidas dobradas dos atos e fatos da gestão de uma maneira uniforme e sistematizada. Determinar então os custos de operações do governo, acompanhar e controlar a aprovação e a execução do planejamento do orçamento, evidenciando ali receita prevista, lançada, realizada e a realizar, bem como a despesa autorizada, empenhada, realizada, liquidada, paga e também as dotações, ou seja, os créditos que estão disponíveis ainda para uso. A elaboração, né, dos orçamentos, aí, como nós conhecemos através do balanço orçamentário, o próprio balanço financeiro, o patrimonial, a DVP, fluxo de caixa, mutação do patrimônio líquido e o próprio resultado econômico como um todo. Tá? Então, conhecer ainda a composição e a situação do patrimônio que está sendo analisado, analisar e interpretar esses resultados econômicos e financeiros, individualizar ali os devedores e credores com a especificação necessária ao controle contábil em relação ao direito ou obrigação e também controlar contabilmente esses atos potenciais, oriundos ali de contrato, convênio, alguns acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres, né, parecidos, que podem vir a afetar o patrimônio como um todo. Então esses são os principais objetivos. A competência para manutenção, para criação e manutenção do PCASP, como já falamos, né, foi atribuída pela Lei de Responsabilidade Fiscal à Secretaria do Tesouro Nacional, que é um órgão central de contabilidade da União. Então, o STN, a STN, melhor dizendo, vai criar, alterar, excluir, codificar, especificar, desdobrar, detalhar as contas contábeis, conforme todos os anos a gente vem vendo essas atualizações. O PCASP ele é obrigatório para todos os órgãos e entes da administração direta, isso também nós já vimos, né? E a administração indireta dos entes da federação, incluindo aí fundos, autarquias, as chamadas paraestatais, lembra? As especiais, né? As autarquias especiais, fundações e as empresas estatais dependentes. A utilização do PCASP é facultativa somente, então, para as outras entidades que não se encaixem nessas citadas. É importante a gente entender isso porque, dependendo de onde você vai atuar, há uma discussão em relação à obrigatoriedade ou não da contabilidade pública ser obrigatória, né? E aí, se a contabilidade pública é obrigatória, eu preciso seguir o plano de contas aplicado ao setor público. Os entes e as entidades, né, que foram obrigados a utilizar o PCASP, eles tiveram um prazo de adaptação, como a gente viu ao longo da evolução dos manuais, né, até 2014, para alterarem ali, adaptarem os seus planos de contas. A partir de 2015, a Consolidação Nacional das Contas Públicas foi realizada seguindo já esse novo padrão. O PCASP ele é atualizado anualmente, publicado exclusivamente na internet,
e é obrigatório então no exercício seguinte, né? Então quando chega ali o finalzinho do ano, outubro, novembro, a equipe já tenta trazer, a equipe do Tesouro, como nós conhecemos, né, do STN, vai trazer uma publicação. Aqui está o link de 2021 para vocês poderem ver, é o PCASP da Federação. E aí, conforme a gente vai ver, existe um mínimo obrigatório e esse mínimo ele pode ser aprimorado de acordo com a realidade de cada estado, de cada município. Prosseguindo aqui, a gente começa a discutir um pouco mais sobre a estrutura, né, como é composto esse plano de contas, através primeiro da natureza da informação, né? A metodologia que foi utilizada é aquilo que a gente já discutiu várias vezes. O PCASP ele é estruturado de acordo com a natureza da informação contábil. Então a gente vai ter informação orçamentária, patrimonial e de controle. Orçamentária é o quê? Registro, processo e evidencia os atos e fatos em relação ao planejamento e à própria execução orçamentária, que é um critério que já vem, né, desde a lei de 1964 a 4.320. O aspecto patrimonial foi adotado de maneira um pouco mais recente, já tinha lá uma previsão, mas ele foi, de certa maneira, adaptado, né, para englobar também o que a lei previa anteriormente. Ele registra, processa e evidencia os fatos financeiros e não financeiros, ou seja, os permanentes, relacionados à composição do patrimônio público e as suas variações, né, a receita e a despesa, como a gente viu, sejam essas variações qualitativas ou quantitativas. E a natureza de informação de controle nada mais é do que aqueles atos de gestão cujos efeitos podem promover ali modificações no patrimônio. A gente viu o exemplo disso, assinou um contrato. Esse contrato ele só vai ser cumprido daqui 6 meses e ele pode ou não causar um efeito. De toda forma, é uma característica de resguardar, né, de conservar ali, de preservar. Então a contabilidade preferiu, os especialistas da área entenderam que faria sentido para a administração pública, né, visando aí o controle dos recursos públicos, das ações e dos atos da gestão, ter um controle em relação a isso também. Mesmo que não modifique eventualmente, o registro é feito e depois há uma adequação em virtude daquilo. Reforçando mais uma vez, né, as naturezas e as classes, a gente vai ver com maior detalhamento daqui a pouco, só para relembrar para vocês aí. O código contábil é uma coisa interessante para a gente conhecer. As contas elas são identificadas por códigos com 7 níveis de desdobramento, que são esses pequenos X aqui que vocês estão vendo. Então, o primeiro nível a gente chama de classe, que é o primeiro dígito. Segundo nível a gente chama de grupo, que é um dígito também. Terceiro nível, subgrupo. Depois vem o título, subtítulo, item, subitem. São 7 níveis diferentes. Os dois últimos sendo compostos por 2 dígitos, como nós estamos vendo aqui. Então, ao todo, 9 dígitos é a definição que se dá para as contas do PCASP. Então aí, exemplificando com um pouquinho mais de detalhe, a gente vai estar utilizando aqui o primeiro nível, que é a classe, né? Ativo, passivo, patrimônio líquido, variação patrimonial diminutiva, variação patrimonial aumentativa. Aqui na frente eu deixei também os 5, 6, 7 e 8, tá? E aí, segundo nível é o grupo. O que é o grupo? No ativo, quem que a gente tem? O ativo circulante, não circulante. No passivo, passivo circulante, não circulante e o próprio patrimônio líquido. As variações patrimoniais diminutivas ou as despesas, quem que são? Pessoal e encargos, benefícios previdenciários, né, uso de bens, variações patrimoniais financeiras que sejam diminutivas, transferências, entre outros vários itens. E o mesmo ali para variação patrimonial aumentativa, os impostos, taxas e contribuições de melhoria, outros tipos de contribuições, exploração e venda de bens e etc, tá certo? Então é só para dar um entendimento um pouquinho melhor de como vai acontecendo esse desdobramento. Então 1 é ativo, então logo 1.1 é ativo e aí um grupo do ativo. Neste caso, ativo circulante. Aqui é a mesma coisa no 5 e 6, né, como a gente já viu também, 7 e 8, em relação aos controles de devedores e credores, né, os atos potenciais e execução desses atos posteriormente. Os entes da federação eles vão detalhar a conta contábil nos níveis posteriores ao nível apresentado na relação de contas. O que quer dizer isso? Caso uma conta no PCASP está sendo detalhada até o nível 6, né, que é o item como a gente viu. O ente, o município, por exemplo, ele só vai poder detalhar com a sua particularidade a partir do 7º nível, que seria o subitem. Então, é vedada a alteração desses 6 primeiros justamente para manter essa padronização. A exceção que é dada a essa regra é em relação à abertura do 5º nível, que é o chamado subtítulo, das contas de natureza de informação patrimonial classificadas em intra-OFSS, né, que seriam as transferências ali entre orçamento, e as inter, né, no sentido de transferências também entre orçamentos ou entre entidades, na verdade, né,
que seria o caso da União transferindo recursos para o Estado ou para o município e vice-versa, tá? E o próprio processo de consolidação, que a gente também não vai aprofundar por enquanto, tem lá um detalhamento no manual, mas eu acho que por hora não é interessante a gente também entrar muito a fundo nesse aspecto. Os atributos da conta contábil vão ser definidos para caracterizar ali a distinção de contas de outras, né, de umas contas de outras. Então, o atributo que a gente utiliza normalmente é conceitual ou legal. Os atributos conceituais, eles são justamente o próprio código, que a gente viu, a estrutura numérica, né, para identificar esse plano, o título e o nome, que é, na verdade, como já se explica, né, a designação para identificar o objeto da conta. Então, por isso que a gente chama de 1.1 ativo, né? 1.1 ativo circulante. A função, que vai ser uma descrição da natureza desses atos, e isso tem no plano de contas, e a própria natureza do saldo, para identificar se ela é devedora, credora ou até mesmo mista ou híbrida, ok? E aí, para concluirmos, um dos atributos também adotados, como eu já comentei anteriormente para vocês, é o atributo legal, né? Porque, como vimos, a Lei 4.320 utiliza essa nomenclatura para separar, né, o ativo e o passivo em financeiro e permanente, além de circulante e não circulante. Então, o financeiro, mais uma vez, o que é? Independe de autorização orçamentária, no caso do ativo, ou aprovação legislativa, né, no caso do passivo. O permanente é o mesmo aspecto aplicado aí tanto ao ativo quanto ao passivo, né? Depende de autorização orçamentária, ativo, financeiro. Depende de autorização legislativa, passivo, financeiro, ok? Então, o indicador da dívida consolidada líquida, que também é outro aspecto legal adotado nessa classificação, um atributo que é adotado para classificar essas contas, e os passivos considerados lá no cálculo da dívida consolidada líquida, que a gente também não viu ainda, não tenham ali uma execução orçamentária associada, serão controlados por esse indicador desde o momento do registro da obrigação. Isso quer dizer que as obrigações consideradas nessa dívida consolidada líquida vão ser controladas pelo atributo com valor 0 e as excluídas do cálculo serão controladas com o atributo no valor 1. É uma nomenclatura utilizada para separar essas duas, né? Porque aí existe um processo de cálculo para essa dívida consolidada líquida, que a gente vai ver com mais detalhes, provavelmente na terceira unidade, quando a gente falar um pouco mais da lei de responsabilidade fiscal e os métodos que são apresentados ali. Então, com isso, nós concluímos aí uma visão geral do plano de contas, né? Eu vou deixar para vocês aí a planilha do Excel, que é ela completa, já deixei o link aqui atrás também, vocês podem acessar para ver outras publicações aqui direto no site do Tesouro, né? Caso queiram também acessar mais uma vez o PPA, LDO, LOA, enfim, para ver a utilização desses processos acontecendo, né? Os próprios balanços com as nomenclaturas que a gente está acostumando a ver aí, e avançar um pouco mais no estudo, tá? Então, na próxima aula, como eu disse para vocês, a gente continua nesse processo de escrituração, vamos falar um pouquinho mais sobre o sistema de contas da administração pública, que, como vimos, se o plano de contas é padronizado, o sistema também é, né? Então, há algumas adaptações, e depois, por fim, a própria escrituração com o balanço orçamentário, financeiro, patrimonial, outras demonstrações contábeis também que couberem aqui no nosso estudo. Beleza? Então, sejam bem-vindos à unidade 2. Obrigado a todos que se esforçaram lá para fazer a prova. Agradeço a compreensão de todos vocês, a participação, o empenho, enfim. Estou sempre à disposição e vejo vocês na nossa próxima aula.